Olá, tudo bem com você? Espero que esteja vivendo aí a luz das profecias bíblicas, sabendo que Deus cuida, que Deus está conduzindo os rumos da história e que em breve veremos nosso Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus. Estamos de volta aqui com o programa Doses Apocalípticas. Estamos estudando o Apocalipse ponto por ponto, destacando detalhes importantes aí em pequenos vídeos dessa nossa série aqui, que eu tenho feito junto com meu amigo Felipe Lemos, que é jornalista, também é um apaixonado pelas profecias. Ele cuida do site apocalipse.com, não pode perder os conteúdos que tem ali disponíveis, né? Inclusive essa série aqui também está sendo disponibilizada ali no site apocalipse.com. Estudos bíblicos, palestras, lives sobre Daniel e Apocalipse. Acompanhe, indique para amigos também, faça os estudos que ali estão disponíveis. Nós começamos agora há pouco tempo uma série sobre o capítulo 6, já estamos na metade dela, e faltou analisar aí, né, Felipe, o cavalo amarelo e a questão do sangue dos mártires, que aparece também quando é aberto aqui o quarto selo. E nós vamos dedicar um tempinho, então, para neste vídeo aqui, analisar esses pontos importantes aí. Sua saudação inicial para os nossos amigos, Felipe. Ótimo estar com vocês, poder continuar estudando juntos. Não esqueça de acessar o site apocalipse.com e ser abençoado e continuar acompanhando com a gente aqui essa série também. Amém. Nós já vimos então, né, Felipe, nos últimos programas aí, que os 4 cavaleiros, já vimos 3 deles, os 3 cavalos, eles representam também períodos históricos. Nós vimos a total correspondência entre eles e as 3 primeiras igrejas lá dos 7 selos, porque sempre há esse paralelismo historicista, né? E deixamos para este programa, então, o 4º selo e o 4º cavaleiro, para a gente analisar com um pouco mais de detalhamento nessa questão aí. No 4º selo, então, aparece um cavalo amarelo. Os primeiros foram branco, né? A doutrina pura dos apóstolos. O cavaleiro tinha uma coroa, uma Stefanos, né, na cabeça, indicando vitória. Depois vem o cavalo amarelo ali, que representa vermelho, né? O cavalo vermelho que representa, já dei um spoiler aqui, né? Um cavalo vermelho que representa morte, perseguição, e de fato os primeiros cristãos lá foram duramente perseguidos pelo Império Romano. Em seguida vem um cavalo preto, que é a antítese, né, do cavalo branco, portanto, corrupção doutrinária, corrupção da verdade de Deus, escassez da palavra de Deus, e nós vimos que precisamos dar valor à palavra de Deus. Inclusive lá é dito que o azeite não seria danificado, ou seja, o Espírito Santo estaria atuando na mente, no coração das pessoas, para que elas pudessem conhecer a verdade, ainda que a palavra estivesse tão escassa. Mas louvado seja Deus, porque depois ela vai se tornar mais e mais conhecida, traduzida, disponibilizada para o mundo, né? E então chegamos a esse cavalo amarelo. E qual é a realidade histórica, Felipe, que aparece aí nesse selo, nesse cavalo? Parece que é um pouco diferente aí, né? Sim. A gente tem uma ideia de que o cavalo preto é o fim de tudo, mas na verdade é o início da corrupção, né? Isso aí nós temos que mais ou menos situar de acordo com a linha historicista, início do 4º século e tal, quando começa a haver essa união igreja-estado que é sinônimo de corrupção do texto bíblico, da interpretação bíblica. A igreja fica estruturada financeiramente, dita as regras, tira reis, põe reis, mas tira a essência da palavra também. Então esse é um grande problema. Só que agora, no 4º e 5º selo, principalmente no 4º selo, nós temos uma cor, a cor que aparece do cavalo é amarela. Os estudiosos, os analistas, compreendem que essa cor é pior do que a cor preta. Porque o amarelo tem a ver com a morte. É um amarelo cadavérico, né? Cadavérico. Qual é a analogia que se faz? A morte do quê? Morte da palavra, da essência da palavra. Então, as figuras do inferno da morte, elas aparecem constantemente na Bíblia. Mas é interessante que se a gente for analisar tanto esse cavalo quanto o preto são antecipações parciais do grande colapso da vida e do fim dos tempos. Eles então se ajustam melhor ao período medieval, principalmente esse cavalo aqui. Porque no período medieval você tem uma consolidação da deturpação doutrinária, aquela deturpação daquela doutrina sã que foi deixada pelo período apostólico da igreja de Éfeso, do cavalo branco. A deturpação acontece aqui. E aí, né, Michelson, isso é muito interessante, né?
porque nós temos no quarto selo também um paralelo interessante com Lucas capítulo 21, verso 11, que fala de pestilência e morte, que são elementos que aparecem aqui. Então, é interessante porque essa pestilência e morte são elementos que já estavam em outras partes da Bíblia. Lucas, Ezequiel, capítulo 14, Ezequiel capítulo 5. Todas essas partes você tem animais selvagens, sempre indicando o quê? Vamos lá pegar Ezequiel, por exemplo, rapidamente. A presença dos animais aparece no texto de Ezequiel 5 quando Israel deixa aquela região desabitada. Aí aparecem os chacais, as bestas. Mas por que Israel saiu daquele lugar? Porque ele foi levado para o exílio. E por que ele foi levado para o exílio? Porque ele desobedeceu. Porque ele se afastou da palavra. Então, tá aí o paralelo. Você tem esses animais aparecem, porque aparece ali, né? Você aparece no meio das feras da terra, né? Fala o verso 8. Para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Esses elementos indicam que, de alguma maneira, eles levam a reflexão de que, de alguma maneira, a palavra foi abandonada. Como foi abandonada na época que Ezequiel destacou. Que foi a razão do exílio do antigo Israel. O antigo Israel não foi exilado porque Deus ficou bravo com eles e acordou de mau humor. Não, nada disso. Houve uma sistemática desobediência e o remédio que Deus encontrou foi levá-los para o exílio para ver se eles se conscientizavam na necessidade de buscá-lo novamente. Você vê que, de certa maneira, essa é a essência dos selos. Leva para o arrependimento, dá uma cutucada, né? É isso que está na essência dos selos, e principalmente no quarto aí, né? O próprio texto identifica esse cavalo aí com a morte, né? E diz aqui que o cavaleiro traz após si o inferno. A gente sabe que inferno não tem essa acepção pagã de lugar de tormentos, eterno, enfim, né? É simplesmente sepultura, né? Morte, né? Então esse cavalo, ele realmente indica um tempo de perseguição, e de fato, quando a gente analisa, por exemplo, a Inquisição, os que queriam ser fiéis à palavra de Deus, aquilo que está revelado na palavra, eram duramente perseguidos, como os valdenses e outros aí, né, cristãos fiéis, que foram prematuramente levados à sepultura mesmo, né, pela perseguição religiosa. Agora, no quinto selo, Felipe, não temos mais cavalos e cavaleiros aqui, né? Esses 4 primeiros cavalos aí aparecem nos 4 primeiros selos. Eles são muito úteis para ajudar a marcar, né, a temporalidade dos selos. No quinto selo a gente vê aí referência a martírio, a sangue também. E o que isso fala sobre o cristianismo ao longo dos tempos, Felipe? Fala que o cristianismo verdadeiro custou o sangue de pessoas, custou a vida de pessoas. Ali está dito as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. As almas aqui não são espíritos de morte. A alma aqui é o significado de pessoa, né? É a alma, a pessoa viva, né? E por causa do testemunho que sustentavam, olha só que interessante, ao longo do tempo. É interessante que aqui é um recorte diferente, né, dos selos, das cartas. Aqui é um recorte que não tem nas cartas, elas não dão esse destaque, mas o quinto selo dá esse destaque. Ele dá o destaque da perseguição, do martírio, da morte. É interessante porque quando a gente pensa nesse martírio, uma coisa interessante, havia 2 altares no santuário terrestre. Um era de sacrifício no átrio exterior do templo, né? E o outro era o altar de incenso. É interessante que aqui provavelmente eles estavam se falando do altar de sacrifício, que começa dizendo, né? Ali diz: vi debaixo do altar, vi debaixo do altar. Esse altar era um altar de sacrifício. Muito interessante, não é um altar de incenso, não. Provavelmente não era. Só que esses mártires, eles não se vingam, mas eles esperam que o Senhor vindique a causa que é dele. Por isso que eles fazem um apelo, tem um pleito, né, um pedido muito forte. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue? Aí tem um ensinamento impressionante para nós, né, Michel? Não é por força nossa que Deus fará justiça. Não é nós que fazemos justiça. É Deus que estabelece a justiça dele no tempo certo, da maneira como ele quer. Esse ensinamento ele está aqui dado, né, fortemente nesse texto. Então, eu destacaria esse aspecto, e finalmente a ajuda
as tribulações das perseguições também por parte de Deus, né? Sim. Isso, E alguns isso vai ser aspectos, visto mais à frente, né? sim, alguns aspectos simbólicos bem interessantes também aqui nesse selo, né? Primeiro, o sangue dos mártires clama, né? A gente sabe que o sangue não clama, né? Não tem boca, não é pessoa, não articula palavras, mas se nós formos ao Gênesis e analisarmos lá quando Abel foi morto por Caim, Deus Perfeito usa a paralelo. mesma expressão, né? O sangue do teu irmão clama da terra, né? Então, quer dizer, Deus não está cego, né? Sem perceber o sofrimento dos mártires, começando por Abel. Aqui nós vemos a mesma forma de entendimento, né? Que o sangue dos mártires clama, mas é dito aqui que eles deveriam repousar um pouco mais ainda, né? Um pouco de tempo, ou seja, é o conceito bíblico de morte mesmo, né? A morte é como um sono, um repouso da morte, como se diz, né? A pessoa está inconsciente. Aqui o clamor ele é simbólico, obviamente, porque sangue não clama, né? Mas está dizendo o seguinte: olha, Deus não está impassivo, Deus vai vindicar seu povo, Deus vai vingar o sangue derramado dos mártires, enquanto eles aguardam, repousam na sepultura, aguardando inconscientemente a volta de Jesus, quando então voltarão à vida na ressurreição dos justos, né? Então É interessante, Michelson, desculpe, só para complementar bem essa parte que você está falando, ali aparece a palavra número, mas é interessante que no original em grego não aparece número. bem lembrado. A palavra eplerô é algo, ou pleró, não sei falar grego aí, você que é mais estudado, mas o sentido ali é de que os mártires debaixo do altar deveriam descansar até que os seus conservos pudessem ser completos, o caráter pudesse ser completo. Esse é o sentido que está ali. Porque alguma pessoa pode dizer, então até o número, então tem que ter um número Predestinação? X. Não tem nada a ver com isso, não. Basta olhar para o texto original, que o sentido é até que o caráter das pessoas fosse completo. Que é algo interessante, porque isso está em acordo com o restante da Bíblia também. Uhum. É muito interessante isso. Eu queria destacar apenas esse ponto aí. Como sempre, a Bíblia ela é harmônica, né? Você não vai encontrar num contexto que diga uma coisa e outro que vai na outra direção. A Bíblia não fala de predestinação, como se houvesse um número X de pessoas que Deus escolheu para ser salvos e outros que Deus determinou para perdição, né? Isso colocaria o caráter de Deus em dúvida. O tempo todo, ao longo da Bíblia, a gente vê Deus propondo escolhas. Escolhe a vida, né? Eu te proponho a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deuteronômio, né? Exatamente, né? Então seria um teatro até o que Deus. Por que Deus iria advertir Adão e Eva de que havia um anjo caído e que eles poderiam, né, ser tentados? Se tudo já estava determinado, seria um teatro apenas da parte de Deus, né? Então é complicado, né? Pensar, né, como os calvinistas, de que haveria um destino, um pré-destino. Na verdade, Deus determinou um destino para toda a humanidade, que é a salvação, porque o sangue de Cristo está disponível. Mas, infelizmente, muitas pessoas, usando o livre-arbítrio que elas têm, que Deus valoriza, escolhem abandonar esse pré-destino e vão para o caminho da perdição. Então, isso é preciso ficar bem claro mesmo, porque, caso contrário, o próprio caráter de Deus fica mal representado, né, por uma teologia que não é bíblica. Agora, Felipe, esse selo também nos faz pensar que há um alto preço, né, por parte daqueles que seguem a Cristo, certo? Total. É um preço. Isso aí está nas entrelinhas, não tem como fugir disso. É claro que o cristão não vai viver desesperado, angustiado por causa disso. Não é isso que esse texto quer provocar. Esse texto está mostrando o contrário, que existe salvação em Cristo Jesus e que existe um Deus que vai responder no tempo certo ao clamor dos mártires, daqueles que são perseguidos, daqueles que sofrem por causa da palavra do Senhor. Mas a gente não tem como fugir do sofrimento, da realidade do sofrimento, né? Então, se o cristianismo não é, alguns dizem assim, não, eu só quero sofrer porque eu sou cristão, não é buscar o sofrimento, principalmente alguns sofrem por fazer coisas erradas, maltratar os outros, não tem nada a ver com isso aí, não. Aqui é o sofrimento por causa de Cristo, inclusive é o que está nas bem-aventuranças do Sermão do Monte. Bem-aventurados os que são perseguidos por meu nome, ou que sofrem em meu nome, esse é o sentido. É aquilo que foge do seu controle e que acontece por causa da sua inabalável crença. Ele fala de compromisso irrestrito com a verdade, com Jesus, com a palavra, né? O cristianismo é uma coisa para você ou viver de todo o coração ou não tem um meio termo, né? Outra coisa que eu fico pensando, né? Há pessoas que falam assim, olha, por exemplo, no aspecto conjugal, né? Querida, eu seria capaz de morrer por você.
Mas o cara, durante a vida, é um mau marido, não demonstra, né, que ama a esposa, não faz, talvez, assim, não se priva de algumas coisas por amor também, numa relação de casamento, de compromisso. Então, que história é essa de que seria capaz de morrer, mas não é capaz de viver pela pessoa? Assim também com o cristianismo, né? Tem pessoas que têm, talvez, a coragem de dizer, né, eu morreria por Jesus, mas não vive por ele. Nas coisas mínimas da vida, né? Não abre mão de certos pecados, de certas tendências, de certas preferências, né? Quero ter a minha liberdade restrita. Tudo bem, você é livre, mas o cristianismo envolve, sim, um jugo, né? Jesus mesmo disse, tomai sobre vós o meu fardo, ele é leve, é suave o meu jugo também, mas tem um jugo. Ele quer conduzir nossa vida, ele quer governar nossos pensamentos, nossa conduta, e tudo isso está revelado na Bíblia, a forma como devemos viver. Então, é muito fácil dizer que se morre por alguma coisa, mas viver por ela, às vezes, é mais complicado até, né? Porque está no presente. Com certeza. É algo para se fazer agora, né? Que Deus nos ajude a ser corajosos, fiéis e leais como os mártires foram, né? A ponto de dar a vida pela mensagem de salvação por Jesus Cristo. É isso, né? Um grande abraço para você, isso. que Deus abençoe grandemente aí a sua vida, sua família, e nos vemos no próximo vídeo, que será o último dessa série aqui, do capítulo 6, para depois começarmos o capítulo 7. Fique conosco. Um grande abraço.